Então, pessoal, eu estou com um desafio aqui, né, de moderar esse debate, que o tema, né, dessas palestras que a gente viu agora foi exatamente sobre os desafios à cadeia produtiva do mercado de geração distribuída. Tá? Então, eu queria fazer uma pergunta ao grupo todo, né, começando ali no nosso colega, né, que vocês, cada um falasse dentro da visão de cada um de vocês, quais são os grandes desafios que a gente tem para esse ano 2023 no mercado de GD, né, considerando que a gente tem a aplicação da lei, né, que sobretaxou, né, inclusive a TURG, né, o FIUB, a partir de janeiro desse ano, né, e nós temos também a GD2, né, nós temos também a GD3, que teve um impacto grande, principalmente no alto consumo remoto de potência acima de 500 kW, que começa a valer agora a partir de 7 de julho, que é daqui uma semana, né, que vai trazer um impacto também, principalmente em geração compartilhada remota, né, acima de 500 kW, que nós vamos pagar uma taxa, não só ela é escalonável como a GD2, né, até 2028, mas já a partir de agora. Então, o que vocês acham que isso vai impactar o mercado? Eu queria que cada um fizesse suas considerações. Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir muito bem aí? Então tá bom. Meu nome é Gilmar. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu queria estar falando um pouco para vocês sobre a questão da dificuldade em relação à GD, né? E meu ponto de vista em relação a isso é a questão do avanço da tecnologia para suprir essa demanda de conexões, né? Visto a questão também da dificuldade para fazer o escoamento dessa energia, por isso, inclusive, tem essa tarifação do FIUB, né? E, assim, meu ponto de vista em relação a isso é a questão do uso de sistema de armazenamento na própria geração, onde você vai conseguir contornar essa tarifação, pois você vai estar armazenando a energia no próprio local de geração e de forma que você vai conseguir ter o controle maior da demanda da sua energia, né? E de forma também que você vai conseguir contornar essa questão da tarifação, que vai ter exponencialmente crescendo, né? Como você disse, está para chegar à segunda etapa agora. E com isso, cada vez mais, assim, começa a ficar menos interessante para quem tem medo dessa tarifação, né? E com a conexão do sistema de armazenamento no próprio local, você vai conseguir, assim, ter uma maior eficiência e garantir que a energia gerada é utilizada na própria geração sem a tarifação. Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Alessandra, sou da Solis Inversores aqui no Brasil, engenheira de pré-vendas. Agradeço o convite para participar. E eu concordo com o colega aqui que, principalmente, essa área de armazenamento de energia vai crescer muito. E a gente está, como fábrica, a gente está se preparando bastante para isso, trazendo os melhores produtos e as melhores soluções para essas diferentes áreas de distribuição de energia. E outro ponto também é que mudanças acontecem todo o tempo, né? E apesar dessas sobretaxações, a gente ainda tem algo que é muito lucrativo. E também, falando principalmente dessa região que a gente está aqui, a gente tem condições climáticas muito favoráveis. Então, acredito que a gente, como fabricante, posso dizer para vocês que a gente vai continuar trabalhando bastante para fornecer a melhor solução e que esses projetos talvez vão acabar ficando um pouco mais aprimorados, mas que essas mudanças vão acontecendo e a gente vai se adaptando. E aí, pessoal, prazer, Davi Pereira, da engenharia de aplicação da Fronius. Eu acho muito importante esse momento do mercado, porque esse mercado agora ele está evoluindo. Há um crescimento muito grande agora no mercado. Importante os inversores híbridos, importante a bateria. Tudo isso vai ajudar ainda mais a evolução do mercado. Só que é um ponto muito importante que eu gostaria de passar para vocês. Eu acho que agora o mercado precisa, por exemplo, a gente entender qual é a necessidade do cliente hoje no cliente final. Tá? Por quê? Porque hoje você precisa entender as cargas importantes, as cargas necessárias, fazer o gerenciamento dessa carga, porque tudo isso vai te ajudar, por exemplo, você entender melhor todo o processo hoje do sistema fotovoltaico. Então, é algo que hoje eu vejo como muito importante esse momento agora da taxação, apesar de ainda estarmos no processo inicial, mas acredito que ela vai evoluindo daqui para frente, então isso vai trazer para nós uma certa confiabilidade ainda mais no produto, e eu preciso entender realmente o meu produto, aonde ele está preparado, se ele está pronto para fazer esse tipo de sistema de automação, por exemplo. É um assunto que a gente abordou ontem aqui com vocês na apresentação, porque eu preciso entender, eu preciso definir. Então, eu vou entender, por exemplo,
o mercado hoje, uma situação hoje, por exemplo, variações climáticas, então tem dias que estão bons, tem dias que estão ruins. Os dias ruins, o que fazer com a energia, o que fazer com o inversor. Então, tudo isso é algo que a gente precisa evoluir no conhecimento do produto, da qualidade. Os fabricantes também estão sempre preparados para poder darem essa informação, passar essa ajuda, porque eu vejo como um ponto principal para a evolução do mercado aqui para frente. Bom, boa tarde a todo mundo. Sou Manuel Monteiro da Tigo Energy. A gente é uma fábrica, a gente trabalha com otimizadores. Eu concordo com o que meus colegas disseram com relação às mudanças, mas nosso mercado também está passando por uma outra mudança, que é a regulamentação dos bombeiros. Isso também é uma dificuldade que a gente vai ter em atualizar os nossos sistemas para as regulamentações de segurança. Eu acho que o nosso mercado deu uma filtrada boa, essa queda que teve no começo do ano foi muito boa para a gente, para ter uma melhora no serviço, em atender melhor ao cliente, parou aquele desespero de ter que fazer de qualquer maneira, e agora a gente tem uma coisa mais madura, uma coisa mais preparada. Então, eu acho que informação é a primeira coisa que a gente tem que passar para vocês, tanto a gente quanto fábrica, quanto distribuidores, passar a informação correta para que vocês possam atender melhor o cliente final de vocês. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Daniel Pleopas, sou o gerente de planejamento e vendas da Hunt Solar, né, uma distribuidora de Salvador. Eu concordo em gênero, número e grau com todos aqui, sem dúvida. Mas só falar um pouquinho, acho que isso é importante. Né? Eu tenho 18 anos de experiência na área de pós-vendas, né, e atendimento ao cliente, em segmentos como linha branca, né, e eletroeletrônico. Então, trabalhei muitos anos na Whirlpool, né, e na LG. Estou há 2 anos, né, para mim é uma experiência nova, esse segmento de energia solar. Para mim, o segmento de energia solar é um segmento ainda bastante imaturo quando a gente fala de atendimento ao cliente, de serviços de pós-vendas. E a gente está passando por um momento, né, do marco legal, né, onde a gente está avançando para novas oportunidades de negócio, né, de novas tecnologias. E eu, né, na posição de distribuidor, eu preciso ter muito clara, né, quais são as políticas e quais são as regras que regem, né, essa relação fabricante, distribuidor e o cliente, que no meu caso é o integrador. Né? Então esse é um fator bastante importante. Acho que esse é o maior desafio. Né? Então quando a gente pega segmentos como de linha branca, né, quando a gente fala de ar-condicionado, quando a gente fala de eletroeletrônico, televisores, celulares, né, linha marrom, isso já está muito maduro. Logicamente, a gente está falando de mercados aí que estão já 40, 50, 60 anos, né, de atuação. Mas isso acho que é um grande desafio. Né? A gente precisa... Acho que a gente está passando por um momento do mercado que realmente existe um filtro, uma peneira, onde a gente vai ter que profissionalizar cada vez mais esse mercado, trazer novas regras, novas políticas e estabelecer e deixar isso muito claro para os clientes. Né? Onde começa a responsabilidade do fabricante, onde termina, onde começa a responsabilidade do distribuidor, onde termina, onde começa a responsabilidade do integrador e onde termina. Eu acho que isso vai reger muito bem esse mercado a partir de agora. Pessoal, boa tarde. Wagner da Ressan, fabricante de módulos fotovoltaicos. Os colegas aqui praticamente falou tudo, né? Não sobrou muita coisa para mim, né? Mas vamos lá. Isso que é o ruim de ficar por último, né? Mas os últimos serão os primeiros, viu? Brincadeira, gente. Bom, é um imenso prazer estar aqui, né? Principalmente essa cidade maravilhosa, Natal, né? Esse estado que é rico de recursos naturais, de sol, né? É o que nós precisamos, a nossa fonte primária, né? A Ressan, como fabricante de módulos, ela enxerga que a gente precisa sempre suportar, suprir o integrador, o distribuidor, no sentido de auxiliar a fazer a abordagem comercial de uma forma mais assertiva, tá? E a partir do momento que a gente fala de lei de cobrança do fio B, nós temos que desmistificar essa cobrança, porque já passou. Vamos olhar para frente agora, né? A partir do ponto que você enxerga que o quilowatt pico, até esses tempos atrás, você vendia aí a R$5.000, hoje, pessoal, dependendo da potência, está entregando até R$2.500, R$2.800. Vocês concordam? Mais ou menos o preço praticado no mercado. Ou seja, esse valor está mitigando já o custo dessa cobrança do fio B, dessa taxa, né? E aí tem a clareza, igual os colegas falaram ali, né? Para vocês terem uma ideia, hoje existe uma startup em Oxford que já está desenvolvendo bateria de lixo atômico.
Então, aonde que nós vamos chegar com a tecnologia? Óbvio, de começo, né, muito caro, tem que ser encapsulado no diamante, porque é só o diamante que consegue não deixar com que esse lixo atômico vaze, né, e dê contaminantes, mas o pessoal que trabalha com inversores híbridos, aí, os colegas aí, bateria estacionária, gel, né, ferrofosfato lítio, cada vez mais a tendência, gente, é a gente sair fora do grid, sair fora da rede, justamente para evitar a injeção do excedente, né, evitar a cobrança tanto do fio B como cobrança de ICMS, que é o imposto de circulação aí, de acordo com cada estado. Alguns estados têm isenção e outros não. Então a gente tem que se aprofundar mais. O colega também falou o filtro natural, né, com relação aos integradores, alguns que fechou. Acho que a mesma aceleração que abriu muitas empresas de energia solar, fechou também. Porque o pessoal vislumbrou que era um valor agregado alto, mas ele não entendeu que o lucro líquido não é tão alto assim, e não dá para brincar. Então, os dimensionamentos estão sendo feitos de uma forma mais correta, o próprio consumidor em si está tendo mais a ciência que ele deve procurar uma empresa sólida, eficaz, fabricante com anos de mercado, né? Tem muitos fabricantes de inversores, muitos fabricantes de módulos fotovoltaicos, mas aquela notícia ruim sempre corre mais rápido, né? Então, quando a gente sabe que é alguma fabricante aí que não está dando um pós-venda legal, os próprios distribuidores e integradores começam a se conversar, né? Ó, sai fora daquilo lá, tal. Né? Existe alguns fake powers no mercado, algumas notícias que não são verdadeiras, alguns casos de pessoal fazer testes aí e colocar outras marcas no meio, mas assim, eu acho que a seriedade e passar o tempo, ela mostra as empresas que não são aventureiras, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, independente, eu sou suspeito de falar, eu sou da Ressan, mas eu acho que a partir do momento que você vai escolher um equipamento, pelo menos você tem que ver se essa empresa tem no mínimo aí 10 anos de mercado como fabricante, né? Distribuidor, como é um segmento relativamente, vamos dizer, mais novo, nós estamos falando aí 3 anos, 5 anos, o distribuidor já está na pegada, ou já trabalha com importação, que a maioria dos casos eu acredito da Rende, da Deutec, desse pessoal, da Vivências, né? Já veio de um outro nicho que já tem uma seriedade, vamos dizer, consolidada. Então eu acho assim, eu acredito que o público, que a maioria é integrador, o cuidado é justamente isso. E uma coisa que vocês têm que utilizar para a abordagem comercial do consumidor final é fazer com que ele entenda que o investimento tem rentabilidade e viabilidade. E ele enxergar que você é um parceiro estratégico, que você vai indicar um equipamento de boa performance. Se vai ser microinversor, se vai ser inversor string, se vai ser inversor híbrido, ele tem que entender que ele está te chamando para confiar em você, está te entregando o projeto e sim vai só analisar se faz sentido ou não o investimento numa usina fotovoltaica. Tá joia? Boa tarde, pessoal. Sou o David Oliveira, diretor da Vivências Energia. Vou brincar até a brincadeira do Wagner, né? E não, o primeiro foi o último, mas eu estava em uma outra reunião e acabei atrasando aí uns 2 minutinhos. Concordo com todos os colegas, infelizmente fiquei por último, tem pouco para falar. Mas é exatamente isso, nós estamos passando por um momento muito importante, que é um momento de amadurecimento, né? O mercado de energia solar está ganhando maturidade agora. Então, como os colegas disseram, entrou muita gente, foi um boom, foi uma febre muito grande, e isso é natural que aconteça no mercado novo, que está surgindo muitas oportunidades, e agora que a gente vê uma seleção natural, né? Uma seleção natural onde quem tem mais lastro, quem tem mais, como o Wagner disse, empresas estruturadas, elas acabam ficando, e aí quem veio por aventura no mercado, por uma onda, acaba ficando para trás. E isso é muito importante quando a gente está oferecendo como solução para os nossos clientes equipamentos de vida útil longa, né? Então, você não está vendendo algo que vai ter garantia de 1 ano, de 6 meses, e que depois você não vai ter que se preocupar. Não, você está vendendo e prometendo para o seu cliente uma solução para 20, 25, 30 anos. Então, é muito importante que se tenha essa responsabilidade, que se procure parceiros que se preocupam com o projeto de desenvolvimento de equipamentos, que se preocupam com a engenharia do negócio, que tem lastro e estrutura para continuar no mercado. Então, assim, esse foi um dos pontos fortes, decisivos para a gente da Vivências, decidir, por exemplo, ser distribuidora da WEG. É uma multinacional brasileira, está aqui no Brasil, não vai sair daqui, vai continuar aqui, é um gigante, né? Acho que todos aqui conhecem, é a 4ª maior empresa do país. Então, assim, esses pontos estratégicos
eles são muito importantes, embora em momentos do mercado começando não se levava tanto essa questão na mesa, né? De que o parceiro tem que continuar, de que o negócio tem que durar anos lá. Então isso é muito importante que vocês ofereçam para o cliente de vocês, acredito que a maioria aqui integrador, uma solução que vai realmente durar pelo tempo que a gente precisa prometer para o cliente, que aquilo vai ficar ali, que vai funcionar bem e que escolham bons parceiros, como temos aqui na mesa, pessoas que trabalham com marcas sólidas, né? Empresas que têm responsabilidade. Isso é muito importante de se levar para parceiro e não só preço, como foi praticado no começo do mercado, né? Hoje a gente está mudando isso, a gente está dando maturidade no negócio, a gente está amadurecendo o solar no Brasil e é muito importante que essas decisões sejam tomadas antes de se instalar uma solução no cliente, né? Ok, então pessoal, pegando o gancho de vocês falaram muito de maturidade do mercado, né? E também eu vi que muita gente falou sobre armazenamento de energia, né, que seria o próximo nível, né, que a gente acha até para deixar as soluções com o melhor custo-benefício, né? A gente sabe que o mercado solar é um mercado ainda que a gente pode dizer que não é totalmente maduro. A gente agora completou 10 anos da resolução 482, né, que foi em 2012, mas a gente chegou no estágio em que realmente o mercado tem que, a partir de agora, né, se qualificar, as vendas vão ser cada vez mais consultivas. Você vender sistema de armazenamento não é igual vender um kit de telhado, tá? Por quê? Porque o armazenamento ele tem vários tipos de aplicações, tá? Você pode fazer uma aplicação só para backup, você pode fazer uma aplicação só para um horário de ponta, principalmente em média tensão, você pode fazer uma aplicação de peak shave. Então, cada vez mais o mercado vai precisar se qualificar para poder desenvolver um projeto de um sistema híbrido. Não é simples, tá? Não é a mesma coisa de um sistema on-grid. E aí, colocando esse cenário, o que é que vocês, distribuidores e fabricantes, né, estão fazendo para qualificar cada vez mais esse mercado, tá? Elevar o nível, colocar na ponta essa qualificação para que ele possa ser mais assertivo, né, no dimensionamento dos projetos e das propostas na inserção dos sistemas híbridos aí no mercado? Do que você diz respeito à questão do avanço tecnológico, né, como tem sistemas híbridos de diversas formas, né, de backup, para atendimento de ponta. Existe assim, né, um software hoje que é disponível, né, onde você consegue fazer essa configuração no inversor híbrido para que você atenda conforme a demanda que você tem da sua carga. Como os parceiros dizem aqui, que tem muitos casos, né, que precisa de atender uma carga específica, como equipamentos, né, de eletrodomésticos especificamente, né. O inversor ele tem a capacidade de ter essa carga de backup, né, para os sistemas híbridos, ou o atendimento total em uma questão de queda de energia, né, onde você tem como fazer essa configuração, né, através com desenvolvimento tecnológico com inteligência artificial também, e conseguir controlar também a demanda desse equipamento, né, porque hoje é importante na geração que consta com o inversor híbrido ter esse controle de como é o fluxo de consumo daquele cliente, né. Já é possível fazer isso com inteligência artificial, né, onde ele investiga por um tempo como que é o perfil do seu consumo, para que, por exemplo, no momento que você tem um consumo mais em ponta, né, onde o consumo a tarifa é um pouco maior, o inversor entende que ele precisa, mesmo que um dia não tenha uma irradiação muito boa, né, que consiga atender a carga e carregar a bateria, ele entende que, olha, não foi um dia com muita irradiação, então eu vou carregar minha bateria para que eu tenha disponibilidade de energia no momento que vai ser uma tarifa de ponta. Então, assim, hoje a gente já tem disponível esse tipo de equipamento para atender essa carga específica, né, de atendimento inteligente da carga do cliente, né? Então, a Solis ela possui alguns modelos para armazenamento de energia, alguns modelos de inversores híbridos e também um modelo de inversor de retrofit. Então, que tem essa facilidade, né, de tu poder acoplar um inversor on-grid num inversor de retrofit para conseguir fazer o armazenamento de energia com esse sistema que já está em loco. E falando um pouco do híbrido, a Solis ela possui alguns modelos. Esse ano foram homologados 4 modelos híbridos, 2 monofásicos e 2 trifásicos. E o nosso algoritmo permite que tu escolha o tipo de operação que tu vai fazer. Então, existem cargas prioritárias, existem cargas que não são prioritárias. Então, tu decide que tipo de operação que tu vai querer utilizar
de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, a gente traz essa solução e aí quem vai decidir realmente vai ser o projetista da usina, mas a gente tem esse produto para oferecer. Também temos muitas baterias compatíveis, uma lista grande de baterias compatíveis, e também estamos trabalhando com mais compatibilidade de baterias brasileiras, tá? Que isso é bem importante, produto nacional, né? Esse casamento entre produto nacional e produto de fora. E eu acho que eu vou passar, então, para o nosso colega. Bem, a Fronius do Brasil, ela sempre focou muito no combate de conhecimento, tirando um pouco a informação e passando conhecimento para os integradores que estão na ponta, podendo ter uma experiência melhor no produto e podendo passar uma qualidade mais focada no cliente final. Nossos inversores hoje, nós temos a linha Gen 24 Plus, que é a nossa linha híbrida, com sistema com bateria, trabalhando todos eles ao mesmo tempo. Toda a parte de automação já está integrada nesse equipamento, não só nele, mas toda a nossa linha Snap Inverter, desde o primeiro inversor instalado aqui no Brasil em 2017, já tem sistema de automação. A Fronius, desde 3 anos atrás, falava muito sobre essa questão da taxação, porque é algo que é comum lá na Áustria, comum na Europa. Então, a gente já traz para cá realmente com esse conhecimento. Então, a Fronius, ela valoriza muito o conhecimento, trazendo para eles treinamentos, webinários, fazendo que hoje o mercado possa se elevar. O mercado, na verdade, ele já cresceu, ele já evoluiu. Somos nós que fazemos parte do mercado, precisamos subir o degrau, subir algo de ser diferenciado, para a gente não apresentar apenas o comum, mas trazer algo diferenciado. Porque a gente sabe que hoje o mercado, os clientes finais, eles escutam, eles querem ouvir, eles querem saber qual que é o melhor, o que é o diferencial, o que vai agregar para ele no futuro, o que vai trazer para ele de benefício. Então, isso cabe a nós justamente prepararmos para isso. Então, a Fronius sempre valorizou dessa forma. Os produtos nossos hoje, eles realmente trabalham nesse projeto justamente para entregar essa solução bem mais específica para o consumidor final. Bom, a Tigo Energy, ela é uma fábrica americana com 15 anos de mercado, trabalhando com otimizadores de potência para resolver os problemas de sombreamento, diferente orientação. Então, nessa parte de bateria e de inversores, a gente trabalha com qualquer marca de inversor, em qualquer módulo, a gente não tem restrição. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente está trabalhando só com otimizador. Mas a partir dos Estados Unidos, em janeiro, a gente já tem o nosso inversor, a gente já tem a nossa bateria, ou seja, lá para fora, por enquanto, a gente já tem um serviço completo, mas vai vir para o Brasil ainda. Mas qualquer inversor que a gente use, principalmente os inversores daqui que são de qualidade, estão preparados e são bons, a gente se adequa da melhor maneira, porque a ideia da Tigo é que dê para usar com todo mundo, é ser parceiro dos outros fabricantes. Eu acho que tem mercado para todo mundo, a gente não precisa fazer uma guerra, começar uma guerra de preço e aí começa a cair qualidade, não. A gente tem que priorizar a qualidade, priorizar o que a gente está dando para o nosso cliente final. Como ele mesmo disse, é um investimento que a gente faz, que o cliente final faz, alto, é para 25, para 30 anos. Então a gente não pode baixar R$1.000 e vender uma coisa ruim, que ele vai se arrepender em pouco tempo. Bom, a gente está falando aqui de maturidade, né, do mercado de energia solar, né? O Sidney, ele colocou um ponto aí importante. A gente está passando por um novo mercado aí dos híbridos, né, do armazenamento. E o distribuidor, como eu falei no início, ele está ali fazendo a tradução, né, entre o fabricante, distribuidor e o cliente final, que no nosso caso é o integrador. A gente está passando por um processo extremamente importante, que é o processo justamente a necessidade de capacitação, né, das pessoas. E quando eu falo das pessoas, a gente está dizendo da equipe do distribuidor, né, dos nossos clientes integradores, né, e da equipe, né, a força de vendas, principalmente dos integradores, que são eles que captam os negócios, né. Isso é muito importante. Acho que esse é um dos maiores desafios, né, que a gente enfrenta hoje para poder oferecer uma venda qualificada, né? O Sidney usou o termo de venda consultiva. É uma venda consultiva. Você encontrar hoje profissionais preparados e prontos já para oferecer esse tipo de trabalho não é fácil, né? Eu enfrento isso há 6 meses, né, na Rand Solar,
né? Então é uma dificuldade bastante grande. E você produzir esse profissional, ele leva tempo, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós construímos lá, né, na nossa matriz administrativa um centro técnico de treinamento, finalizamos agora. A gente construiu uma área onde a gente tem toda a parte de estrutura, solo, a parte de equipamentos, módulos. E essa estrutura não é da Hunt Solar, né? Essa estrutura é para que os nossos parceiros, fabricantes, integradores, possam usufruir disso para poder capacitar o mercado. Então, acho que esse é um grande desafio, né? A gente precisa realmente profissionalizar isso. Eu vejo que a maior dificuldade realmente é vender, né? Vender tecnicamente desse produto. Eu acho que a gente precisa realmente investir tempo mesmo, para se dedicar a capacitar e fortalecer time de vendas, seja no fabricante, junto com o distribuidor, e do distribuidor junto com os nossos integradores. Acho que esse é um ponto fundamental que precisa ser trabalhado, não é para o futuro, é para ontem, né? Que a gente já está aí na trave, né? Aos 49 do segundo tempo, e eu vejo que a gente ainda está patinando um pouco nisso. Bom, pessoal, a Ressan, oriundamente, ela trabalha com módulos fotovoltaicos no Brasil. Nós temos uma filial em Dubai, baterias em gel, ainda nós não estamos ofertando no mercado, tá? Existe um trabalho bacana que nós fazemos humanizado, que eu costumo dizer que não é mais uma fábrica chinesa que vem pegar o real e entregar o painel. Nós queremos fomentar, auxiliar os integradores, distribuidor, justamente a fazer esse trabalho que o colega está falando aqui. Inclusive, pode contar com a gente caso precise. Eu trabalhei há 6 anos como integrador, porta a porta, tá? Atendendo cliente. Costumo dizer que o vendedor, gerente comercial, ele é o para-choque do solar, né? Que é ele que conversa com o cliente final lá. E quando dá problema no equipamento, ele não quer saber se foi do João Solar, do Zé Solar, da fábrica X ou Y. Ele vai ligar para quem vendeu para ele, né? Não adianta justificar isso. Então, é algo que realmente a gente tem que auxiliar, fazer um trabalho de forma que vocês consigam entender aonde que encaixa essas tecnologias, né? Módulo, a gente vai encaixar tanto no sistema off como sistema on, ou os híbridos, né? Mas a gente tem que enxergar onde que está o potencial de negócio no mercado. Eu posso dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava como integrador, eu recebi um cliente que ele tinha uma área arrendada, plantava soja, milho, né? E essa área arrendada, para ele puxar a rede da Energisa no Mato Grosso do Sul, saía em média R$200 mil para ele, né? E o consumo que ele tinha da carga dele era pífio, né? Ele fez um investimento de R$40 mil e eu fiz as contas, fiz um fluxo de caixa para ele do valor de R$40 mil, que era a proposta. Tive esse trabalho de fazer, coloquei uma margem legal, porque, querendo ou não, ainda mais em área remota, vocês têm que tomar cuidado também, porque quando se trata de sistema com bateria, eu acredito que a maioria das vezes o problema é pelo uso. A descarga, não cuidar, o cliente às vezes ligar alguma carga que não deve, né? Eu já, há 6 anos atrás, eu vendi para assentamentos no interior do Mato Grosso do Sul, que o pessoal era para gelar uma água, ligar uma TV e um carregador de celular. Você virava as costas, tinha máquina de vulcanização de pneu ligado no sistema. Pra vocês terem uma ideia. Um inversorzinho, onda senoidal, 3.000 watts lá, pipocava. O que o cliente fazia? Te ligava e falava, seu sistema não presta aqui, ó, foi dinheiro jogado fora, mas não é. Aí a consciência, tudo aquilo que você falou com o cliente, o termo que ele assinou tal, caiu por terra, né? Concluindo, esse cliente do Mato Grosso do Sul, o valor que ele ia investir na obra, na rede, ainda mais que ele teria que doar para a Energisa, porque era uma área arrendada que não era dele, ele não sabia se ia comprar ou não. Então, acho que a gente tem que enxergar esses potenciais negócios e conciliar com as tecnologias, né? Nós aproveitar que os equipamentos estão baixando o preço, até mesmo, né, as tecnologias de bateria, vocês me corrigem se eu estiver errado, também está começando a ser mais acessível, né? E jogar para o cliente final um fluxo de caixa. Eu não gosto de dizer que você tem que trabalhar com proposta comercial. Você que tem empresa de energia solar, você chegar, proposta comercial, você vai ser só mais uma empresa. Apresenta um fluxo de caixa para ele. É um investimento que ele está fazendo. Quando ele vai comprar um carro, ele coloca lá o seguro, ele coloca lá o combustível, tal, né? Financeira prefere financiar o sistema fotovoltaico do que um carro. Quando você faz o fluxo de caixa e mostra para ele que ele vai ter uma independência energética, que ele vai deixar de pagar aquele reajuste tarifário e vai trazer um retorno que vai gerar uma economia para ele, você já convenceu ele a parte econômica. A parte técnica está com você.
Aí você vai procurar os nossos colegas aqui, pegar os inversores que melhor te agradar, melhor te atender, e os módulos, né, que tem garantia boa, que tem um pós-venda. Solar não é mais futuro, né? Eu acredito que já está ficando presente, né, para o passado, porque obrigatoriamente tem que ter. Você ficar dependendo de tarifa energética aí, nós tivemos recurso hídrico bem avantajado agora nesses últimos períodos aí, mas daqui para frente como que vai ser? Bom seria se fosse igual na Alemanha, na Europa, que o pessoal lá paga energia na conta, né? Se você quiser comprar a bicicleta, o sistema de faturamento deles é diferente, né? E é mais valorado ainda. Você paga R$1 no quilowatt da concessionária e recebe R$1,50 da geração, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, mas tudo indica que desde 2012, o nosso caminho, desde a consulta pública em 2018, eles se referenciavam na Alemanha, né? Então pode ser que um dia a gente chegue nessa situação aí de ficar batendo na porta dos vizinhos perguntando se ele não quer alugar o telhado para nós, né? Sim, e dando continuidade no assunto, né, dessa maturidade de mercado, e cada vez mais os sistemas híbridos e off-grid têm tido relevância no mercado, a gente está num país com um território enorme, né? É um território continental, então assim, imagine que tem muito lugar remoto no Brasil e esse mercado ele tende a crescer muito, né? A gente produz muito no Brasil, a gente tem muita terra fértil, área cultivável, e que hoje depende de geração de energia através de geradores de diesel, né? A gente já está vendo uma movimentação nesse sentido, onde o microgrid está sendo empregado, né? Soluções de microgrid para abastecimento de energia para pivôs de irrigação e para irrigar áreas cultiváveis aí pelo sertão e por todo o território nacional. E isso é uma crescente, isso é uma tendência assim que já não é mais futuro, né? A gente já está vendo isso, e nós também como distribuidores e a WEG como fabricante, e estamos prontos para isso, né? A WEG já conta com uma linha, a SW300, que é de inversores híbridos com seus bancos de bateria, e nós temos também soluções para microgrid. E também a WEG está preparada para atender soluções de grande porte, né? Usinas aí de microgrid e totalmente autônomas, né? A WEG está altamente preparada para desenvolver, através da sua equipe de engenharia, soluções de acordo com o projeto do cliente, tá? Então, projetos para irrigação, para abastecimento de piquetes, né? Para gerar água ali para a criação de gado, e as mais diversas soluções nós temos total capacidade de desenvolver junto com vocês e fazer desenvolver projetos de acordo com a necessidade do cliente de vocês, tá? Acho isso não é mais futuro, isso já é presente, a gente já vem trabalhando bastante com isso. Ok, pessoal, só para encerrar, que inclusive nosso tempo aqui já encerrou, mas vai ser rápido, eu queria ver a expectativa de vocês em relação ao mercado. No ano passado, a AGD fechou com 6,7 gigawatts de capacidade instalada. Qual é a expectativa de vocês? Rápido, porque cada um vai dizer só um número, tá? Porque a gente já acabou o tempo. 6,7 e encerrou em 2022. 2023, qual é a expectativa de vocês em termos de potência acrescida no mercado? Bom, eu acredito, como assim os nossos amigos apresentou aqui, o AGD não pode parar, né? Agora só tende a crescer. Nosso país entendeu que GD é uma coisa boa e assim, pelo menos 7,5%. Eu acredito que em torno dos 10% também. Bem, conforme o andamento, acredito que uns 10% seja o correto. Não é plágio não, mas eu também acho que a gente vai ficar nessa faixa de 10,5%. Eu acredito que realmente a gente vive um momento difícil aí com relação a crédito, né? Eu acho que a gente vai fechar em torno aí de 9% a 10%.
Vamos atirar nas estrelas para ver se acerta a lua, né? Não, mas vai ser na média de 15% a mais, justamente por causa desses paradigmas a ser quebrado, né? O crédito diminuiu um pouco, né? E cenário político, mudança e tal. Então, acho que isso aí influenciou bastante esse primeiro semestre. De novo. Concordando aí com os colegas, a gente teve uma queda grande aí na oferta de crédito, né, nesse primeiro semestre, mudança de governo e tudo mais, que deu uma balançada na demanda, mas agora a gente já vê um retorno, esse retorno é palpável para o segundo semestre, a gente acredita num crescimento, né, que a gente retome o crescimento, talvez não no mesmo patamar que foi ano passado, mas a gente vai retomar. Eu acredito que a gente faz ou igual ou até uns 10% a mais, aí, nada muito surpreendente, mas o mercado vai retomar, já está retomando. Então, pessoal, agradeço a todos. Peço uma salva de palmas para os palestrantes aqui.